Há cada vez mais portugueses a resgatar PPRs, estes planos de poupança-reforma, destinados a servir de complemento à pensão de velhice, são, na sua essência, uma poupança de longo prazo e não para fazer face a emergências. Contudo, no atual momento financeiro, em que os empréstimos se tornaram insuportáveis, sobretudo os da habitação, muitas famílias são a sacrificar as poupanças do futuro para sobreviver no presente. Partir o mielheiro foi assim a tábua de salvação para muitas famílias para cumprirem com as suas obrigações. Primeiro porque os salários não têm acompanhado o custo de vida, a escalada das prestações da casa e a inflação. Depois porque o Governo anunciou algumas exceções para que os PPRs possam ser resgatados antecipadamente, antes de decorridos os 5 anos obrigatórios de permanência, sem penalizações. Para amortizar a dívida da casa, habitação própria e permanente, os titulares dos PPRs podem resgatar agora até 5.765 euros das suas poupanças, valor este corresponde a 12 indexantes do apoio social, IAS ou IAS. Outra das exceções permite resgatar mensalmente 480 euros, o valor de um IAS, para qualquer finalidade, seja habitacional ou não. As medidas foram bem-vindas, mas não deixam de ser aquilo que parece ser um penso rápido para sarar as feridas financeiras de muitos portugueses. A cicatriz que fica é a hipoteca do futuro, nomeadamente a almofada financeira, para acautelar uma reforma e velhice dignas. Mas será só a velhice que está em causa quando usamos as nossas poupanças? O que nos espera depois do mielheiro vazio? E que soluções têm as famílias, além dos PPRs, para fazer frente à subida da prestação da casa? Conseguiremos estabilizar as finanças para voltar a poupar no futuro, que é já amanhã? Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo António Ribeiro, é economista e analista financeiro de produtos de poupança da DEC Proteste, e tenho também comigo Nuno Rico, economista e especialista em produtos bancários na DEC Proteste. Começo já por si, António Ribeiro. Que impacto podem ter estas medidas anunciadas sobre o resgate prévio ou antecipado dos PPRs para os consumidores que, ao resgatarem antecipadamente os PPRs, estão a pôr em causa, no fundo, o seu futuro em termos de segurança financeira? Sim, é verdade. De facto, as pessoas viram estas medidas, estas 3 exceções adicionais criadas para este ano, como algo positivo, ou pelo menos vai aliviar o orçamento das famílias. Sim. A curto prazo, só que depois as pessoas também vão resgatar o montante que têm no PPR e, portanto, aquela poupança que estiveram a acumular para a reforma vai deixar de existir. São, na maior parte dos casos, produtos de capitalização, ou seja, produtos em que os juros vão rendendo juros, e o objetivo é tirar partido do longo prazo. Porque é aí que está o ganho, literalmente, nestes exatamente. Produtos, não é? E o incentivo e a mensagem que o Estado está a dar é de não fazer o produto a longo prazo, ou seja, a pessoa vai resgatar, perde ali o efeito multiplicador, aquele dinheiro desaparece e vai ter, provavelmente, a poupança para o futuro comprometida. Nuno, eu aproveito já, a área do Nuno tem a ver com crédito, a habitação também. Há números de gente que já tenha resgatado PPRs para acorrerem a problemas que têm com o pagamento das suas prestações ao banco? Já há alguns dados, segundo os mais recentes, os que são conhecidos, indicam que as famílias portuguesas resgataram até ao final do terceiro trimestre de 2023 mais de 887 milhões de euros dos PPRs para pagamento das suas prestações ou amortização do capital em dívida. Isso é um número muito grande, assim, mas para compararmos... Para comparar com o ano anterior, sim, 2022, para termos aqui uma ideia, um aumento de 54%. Ou seja, em apenas num ano. Uma corrida em massa aos resgates, não é? Para fazer face essencialmente à subida das taxas de juros. Uhum. Nós tivemos no último ano e meio, um pouco mais, uma subida das taxas de juros, ou pelo menos das médias da Euribor, que é o que influencia a quase totalidade dos contratos de crédito à habitação em Portugal, uma subida de menos 0,5%. Há 2 anos atrás estávamos a bater recordes negativos da Euribor para 4%, como foi em novembro de 2023. Ora, as famílias viram-se de repente num sufoco financeiro que não, obviamente os salários nem perto nem certo conseguiram acompanhar esta tendência. Juntando a isto um aumento muito significativo do custo de vida, as famílias viram-se num sufoco financeiro do qual recorreram aos PPRs, sim. Até por este incentivo, como o António referiu, do próprio Estado. Não é? Ao criar estas medidas de exceção, cria este incentivo a utilizar estas poupanças, porque muitas vezes, e isto também devido
à baixa taxa de poupança que existe em Portugal, o PPR é quase a única forma que as famílias vão mantendo de poupança, porque se obrigam a ter aquele desconto da sua conta mensalmente para ir poupando para aquela finalidade. Mas depois vão utilizar neste fogo. É curioso que nestas alturas muita gente esperaria da parte do Governo medidas mais... Eu bem sei que até se inspiraram numa medida proposta pela DEC Proteste, como o travão ao aumento das prestações, no fundo diferindo o pagamento para mais tarde, mas... isto parece sublinhar uma tendência de que o Governo não se preocupa muito com as poupanças dos cidadãos. Até porque provavelmente isso ajuda a economia no exato momento atual, não é? Porque mais consumo, melhores números. Eu até diria que a poupança é o parente pobre da economia, porque a maior parte das medidas, nós não vemos o Governo a criar medidas para incentivar a poupança. E neste momento o que vimos este ano... medidas para que as pessoas vão buscar as poupanças. Retirem as poupanças. Aliás, o que vimos este ano foram 2 medidas muito impactantes para o consumidor no âmbito das poupanças. Por exemplo, foi os certificados da Forro em junho, que criou-se uma nova série e perdeu interesse, e desde essa data os resgates têm aumentado, e os resgates e as novas subscrições diminuem, e a outra medida foi aqui nos PPRs, que era um produto muito popular e neste momento está a servir para ser resgatado e para pagar outras coisas. Até dá para pagar férias, por exemplo. Ainda bem que tem essa finalidade, pode ter motivo. Ainda bem que o António pegou nos PPRs outra vez, eu ia lá, porque eu sou do tempo, tenho idade suficiente para me lembrar do lançamento dos PPRs. Salvo erro, ao início de 90s ou ao final de 80s. 89. Exatamente, foi por aí nessa transição. E na altura era um produto muito interessante. Primeiro pelos benefícios fiscais, quer à entrada, quer à saída, e depois pelas capitalizações também interessantes durante, não sei se diz capitalizações, mas os juros que... As taxas de juros eram muito superiores. Eram muito superiores. Depois houve aí um período em que aquilo deixou de ser um produto atrativo. Sim. Vamos fazer um bocadinho desta história. Hoje em dia é um produto interessante. Os vários, e vale a pena falar de vários PPRs que existem, aos PPRs, aos PPREs, aos PPEs, que têm a ver com a educação, mas... Isso foi mais nessa altura. Nessa altura havia PPRs, PPREs, PPEs. Hoje em dia essa vertente desapareceu, a vertente de educação. Quem os tinha foram convertidos? A maior parte foi convertidos, okay. Sim. Hoje em dia existe só PPRs. Okay. Planos de poupança para a reforma já não podem ser usados para fins de educação. E existem PPRs sobre a forma de seguro e de fundo de investimento. Os sobre a forma de seguro são os mais populares em Portugal. Só em Portugal é que existem PPRs. Porque garantem o capital e os portugueses são bastante conservadores e gostam desses produtos com capital garantido. Quando se fala de risco, nem sequer querem ouvir. Mas esses produtos têm muitas desvantagens e as pessoas, na maior parte das vezes, não estão conscientes delas. Primeiro, o rendimento é baixo, porque acompanha as taxas de juros. Depois, e para mim o mais grave de tudo, é serem produtos muito opacos, não são transparentes. É muito difícil ler a documentação técnica dos seguros PPR. Ou seja, dos produtos que compõem aquele pacote, é isso? Das comissões, da forma como é atribuído o rendimento. Por exemplo, nos seguros nós só conhecemos o rendimento uma vez por ano, enquanto que um fundo PPR nós conhecemos diariamente o valor da cotação. As comissões, a própria literatura que é facultada por um PPR sobre a forma de seguro ou sobre a forma de fundo é completamente diferente. Sim. Nos fundos temos tudo, comissões, tudo discriminado, o rendimento passado, que é uma coisa que quase está oculta no caso dos seguros. A carteira de investimentos é muito clara nos fundos PPR, nos seguros não conhecemos. Sim. A própria entidade supervisora, que devia ter aqui um papel muito importante, não divulga o rendimento histórico dos seguros PPR. Porque quando questionada, respondem o quê? Se é que foram os questionados. Nós exigimos durante muito tempo que facultassem uma lista, porque é muito difícil obter o rendimento dos seguros do mercado. E então eles, há uns anos atrás, passaram a publicar no site o histórico, a lista toda dos seguros em comercialização, e os que já não estão em comercialização, mas existem, publicaram essa lista com o histórico de rendimento e das comissões. No ano passado deixaram de publicar. E porquê? Sem justificação. Eu já perguntei várias vezes, disseram, vamos fazer isso em breve, mas o em breve já vai quase há um ano.
Eu suspeito que seja outra razão. E eu ia perguntar isso. Qual é a explicação possível para isso? É que o ano 2022 foi muito mau para os seguros. E parece que há aqui uma forma de encobrir o rendimento dos seguros PPR. Para que não se diga que o rei vai nu, é isso? Mas isto não é de esperar. Estou a rir, não tem piada nenhuma. Sim, e não é de esperar de uma entidade supervisora, que deveria fomentar a transparência daquele mercado. E ainda hoje li uma notícia qualquer num jornal que também dizia ou mesmo criticava a mesma situação. Até porque a opacidade, eu vou ser tremendista, mas pode até encapotar fenómenos de mentira, ou seja, as entidades ficarem com ganhos que depois não refletem ao consumidor que subscreveu esse produto. Não é? E é muito mau para o consumidor, porque não conhece nem o rendimento do seu produto. Está nas mãos completamente. Nem conhece o mercado. Sim, exatamente. Fica ali, não sabe se é bom ou não. Portanto, o António apontaria para, se vai fazer um PPR, que seja um PPR baseado em fundos de investimento? Nós recomendamos o seguinte: quem ainda está muito longe da reforma, portanto, quem tem mais de 10 anos até à reforma, por exemplo, quem está na casa dos 20, 30, 40 anos, um PPR sobre a forma de fundo, claramente, não garante o capital, mas investe em ações e o potencial de rendimento é superior. Sim. Quem já está... Há estudos a longo prazo que provam isso, não é? Quando é baseado em ações que o histórico de rendimento mesmo que aconteçam alguns percalços pelo caminho. Há sempre um ano ou outro em que perdem de acordo com o mercado. E nessas alturas é bom não perder a cabeça e não resgatar. E não resgatar, não faça isso. Aguente os nervos. Nervos dá-se. Nervos dá-se. Essa expressão foi medita pelo Nuno aqui há uns tempos. Nervos dá-se nessas alturas. Sim. E depois, quando já estamos mais próximos da reforma, a menos de 10 anos, nós queremos preservar o capital que já acumulamos. E então aí sim, deve-se transferir para um PPR sobre a forma de seguro. Porque aí é verdade que não vamos ganhar tanto, mas já não corremos o risco de perder todo o dinheiro que acumulámos durante aquelas décadas. Se for um velhotezinho, tipo eu maluco, vá para os seguros e olha, reze para que, que nada aconteça de muito grave. Sim, mas nos seguros, nessa altura, já não... Quer dizer, nos seguros, eles têm o capital garantido. Eu queria dizer nos fundos, peço desculpa. Os fundos, sim. Com ações. Os fundos pode acontecer. Aliás, nós passámos agora um período muito turbulento. No ano passado, os fundos perderam bastante. Este ano, felizmente, apesar do ano ainda ser um bocadinho instável, mas desde o início do ano e até novembro já ganharam 5,1% em média, porque há produtos que ganharam muito mais do que isso. Portanto, já é bom, parece que a fase pior já passou. Nuno, para quem já o fez, não há muito a dizer, ou seja, resgatar PPRs para tentar acudir para conseguir pagar as suas prestações ao banco. Quem ainda está numa... O que é que eu hei de fazer? Renegociar? Talvez resgatar PPRs? Qual é o panorama das possibilidades que um cidadão médio tenha à sua escolha para fazer face aos encargos com a casa? A amortização, quer utilizando poupanças, quer utilizando os PPRs, tem sido o instrumento, aliás, é o instrumento mais eficaz, porque reduz efetivamente o custo com aquele crédito, e tem sido o instrumento mais utilizado nos últimos meses. Aliás, as amortizações de crédito têm vindo a subir de forma muito significativa durante este ano de 2023. No fundo, é diminuir a dívida. Diminuir a dívida. A prestação também baixa. Exato. Por inércia baixa, claro. E é uma forma até de atenuar o impacto da subida das taxas de juros. Agora, há muitos consumidores que não conseguem essa poupança, ou não têm disponível essa poupança. É preciso ter dinheiro de lado para fazer isso, não é? Ter dinheiro disponível para poder fazê-lo. Ora, há ainda vários instrumentos, e antes de falar dos ditos tradicionais instrumentos de renegociação, atualmente as famílias, e pelo menos até 31 de março de 2024, vão ter aqui 2 instrumentos disponíveis, que é a candidatarem-se ao acesso à bonificação de juros, um instrumento que o Governo criou durante o ano de 2023, em que o Estado, portanto, subsidia ou paga uma parte dos juros acima dos 3%, aqui sem custos adicionais para o consumidor, portanto é mesmo digamos, um retorno que tem em que o Estado compensa esta subida de juros. Sim. Depois pode ainda aderir até 31 de março também de 2024 à questão de, tal como referiste há pouco, da fixação da prestação. Sim. Ou seja, o Governo apresentou... Que no fundo implica que se pague tudo, ou seja, aquilo que se vai poupar agora vai ser transportado para a frente para o futuro, em termos de dívida para mais tarde. Estica-se o prazo. E com juros, claro.
É diferir, no fundo, o pagamento para mais tarde. Esticar o prazo. Sim, exatamente. Sim. Basicamente é haver aqui, se lhe chamar um congelamento de uma parte do valor da prestação, que é depois vai ter que ser reposto daqui a 6 anos, ou seja, 6 anos após a adesão à medida. Este congelamento é feito durante os primeiros 2 e depois 6 anos começa a ser pago. Eu vou-te interromper e depois continuas o teu raciocínio, mas é só para não deixar passar, já que estamos a falar disso. A banca tem reagido bem a essas propostas? Por exemplo, um consumidor sinaliza olha, eu estou aqui com dificuldades, o que é que me propõe? Eu lembro que na altura tu disseste que a banca estava um bocadinho renitente, só mesmo em situações quase limite é que se dignavam a renegociar a coisa. Esse comportamento mantém-se? Não se mantém agora porque temos este instrumento que depende da vontade do consumidor. E essa é que foi, aliás, era uma das nossas reivindicações quando nós apresentámos o travão à prestação. E o Governo inspirou-se em vocês. Que se inspirou, apesar de há umas nuances aqui diferentes, principalmente na questão dos custos, porque esta opção do Governo pelo diferimento de capital implica necessariamente um aumento do custo para o consumidor, enquanto que a nossa proposta, que ia pela variação do prazo de amortização e com a possibilidade então de recuperar esse prazo no período em que as taxas descessem, eventualmente poderia-se traduzir num custo adicional, mas dava a possibilidade ao consumidor de até não o ter, se quisesse manter o nível de pagamento da prestação. Ora, esta medida, uma das nossas reivindicações era precisamente dar o poder ao consumidor, porque nós estávamos a constatar durante o ano de 2023, era que os consumidores começavam a entrar em dificuldades, estavam a ter muitas dificuldades de encontrar uma resposta por parte dos bancos quando os contactavam. Sim. Eu vou dar aqui 2 exemplos muito rápidos. Nós, em julho deste ano, no âmbito de um estudo que nós fizemos, decidimos acompanhar 9 processos de renegociação de consumidores. Ou seja, acompanhá-los no processo, dando-lhe orientações e procurando que eles chegassem a um aspecto ou uma solução positiva para a situação deles. Um dos casos que me marcou mais nesta negociação foi o caso de uma consumidora com dificuldades financeiras. Estávamos a falar de uma taxa de esforço acima dos 60%. Uau. Por causa da subida. Um contrato realizado em 2011... Isso é quase o dobro do que é esperado como limite, não é? Sim, o limite aconselhado é os 35%, sim. 40% eventualmente. 60% é um esforço mais do que tremendo, 60%. Sim. Aliás, estava já numa situação de sufoco financeiro. Claro. E tinha tentado entrar em contacto com o banco e a resposta do banco que dava era: está em dificuldades financeiras, nós não temos solução para si. E estamos a falar de uma consumidora com baixos rendimentos, com um contrato efetuado em 2011, que não tinha noção, também por falta de conhecimentos na área, que podia renegociar as condições do contrato e estava a pagar, por exemplo, era um contrato de taxa variável com um spread de 3,29%. Que é mais do dobro daquilo que se pratica, aliás, eu diria quase o triplo do que se pratica atualmente. Eu não quero julgar ninguém, mas parece que foi enganada. Na altura foi uma boa opção. Sim. Em 2011. O problema é que, como não renegociou aquelas condições, o banco voluntariamente também não se oferece para negociar o contrato. Os primeiros contactos que tivemos com o consumidor foi no sentido de tentar negociar a taxa, o spread. E o banco prolutou e vamos dar uma resposta. Olha, neste momento agora não podemos, acho que não podemos baixar dos 3,29 para 2,75. Andou a empatar. Empatou. Sim. Até ao momento em que a consumidora chegou ao ponto de dizer: olha, não vou conseguir pagar mais. Tenho aqui um banco, também por aconselhamento nosso, conseguiu encontrar um banco que estava disposto a ficar com o crédito. Só a partir daí é que o banco começou a negociar. E então aí chegámos e conseguimos baixar para 1,4 de spread. Tendo em conta o nível de risco, foi o melhor que se conseguiu. Também teve outro caso, uma outra situação. Portanto, isso o que estás a dizer é que vale a pena ser chato com o banco e ameaçar, olha, vou procurar alternativas na concorrência ou então vou deixar de poder pagar. E aí eles acordam. É quase sempre quando eles acordam. Obviamente não tem também muito interesse no incumprimento. Claro. E é nesse momento que geralmente encontra uma solução. Outra situação era de uma consumidora que, com vários créditos à habitação, porque tinha um crédito principal, tem um crédito principal com 2 créditos, os chamados multi-opções, que tentou junto do banco, até para melhorar as condições deles, agregar tudo, fazer um crédito consolidado, e ainda hoje encontra-se à espera de uma resposta por parte do banco. Ok. Também que já com uma taxa de esforço bastante significativa. Sim. Porque o banco empurra para aqui, depois diz que não há melhores condições. Depois...
O que este instrumento do travão à prestação, chamemos-lhe assim, permitiu... Travão à prestação era a vossa era proposta. A nossa proposta. Esta é uma adaptação. Aqui digamos, a fixação temporária da prestação durante 2 anos. O que este instrumento permite é que o consumidor deixou de estar refém da boa vontade dos bancos. Existe e basta dizer que quer acionar essa... Quer acionar um mecanismo, Exatamente. obviamente tem este custo. Já agora, porquê é que achas que o Governo não pegou na vossa proposta e a pôs tal e qual como ela está? Porquê é que decidiu pô-la adaptada? Consegues perceber a lógica? A lógica foi mais para aqui ir um bocadinho a favor dos bancos, porque aqui permite que os bancos até tenham um ganho adicional com a proposta. O António Costa já ouvi dizer que a função de um governo é perante... E eu percebo, faz sentido em abstrato, perante interesses opostos, estar ali no meio algures a tentar satisfazer uma parte e outra. E achas que foi isso que fez? Ou seja, pegou numa boa ideia que era a vossa, mas que na perspectiva do governo estava muito virada só para o consumidor e decidiu contrabalançá-la com alguma coisa para os bancos, é isso? Sim, neste caso, dando esta hipótese, então vão ter um rendimento adicional para quem der à medida. Sim. Que é pelo diferimento do capital, uma vez que depois vai. Sim. Mas, por um lado, também permite até ao consumidor, e por isso é que nós temos estado a aconselhar quem nos contacta por causa desta medida, que se efetivamente tem uma taxa de esforço elevada, poderá, mesmo tendo o custo adicional, poderá ser o tal custo de oportunidade de conseguir agora continuar a pagar o crédito. Portanto, antes de pensar imediatamente em resgatar um PPR, olhe bem para as opções que tem, Sim. que foram aqui elencadas. Sim. E tem mais, tem as clássicas. Pode tentar um alargamento do prazo, Sim. pode tentar um diferimento de capital, um período de carência também. Pode também procurar renegociar o spread. Ainda existe cerca de 20% dos contratos de crédito à habitação, por exemplo, tem um spread acima dos 1,5%. Portanto, hoje em dia pode baixar um pouco. Pode sempre baixar, e isso traduz-se em uma efetiva poupança para o custo. E pode até pensar noutras opções, como uma taxa mista, com um período inicial de taxa fixa, que estão a aparecer propostas muito interessantes no mercado atualmente. Claro. Nós vamos ver, já volto a ti até para falar, por um lado, da iliteracia financeira que existe em Portugal, e isso é uma reflexão para os dois, e depois, mais tarde, até perspectivas para 2024. Já ouvimos a Lagarde falar, já ouvimos Centeno falar um pouco mais otimista, mas já lá vamos. Em relação a instrumentos de poupança, nós temos estado a perceber que há muita gente a resgatar, e isto agora estou a falar com o António, a resgatar PPRs, para, lá está, acudir ao fogo muito rapidamente. Isto leva-nos a um problema que é o quase desaparecimento de almofadas financeiras para períodos posteriores, nomeadamente a velhice ou doença, o que for. Primeiro, olhando para o tipo de salários que temos em Portugal, para o tipo de rendimentos, as pessoas que perderem estas almofadas, António, vão poder refazê-las facilmente? Vai ser muito difícil. Neste momento, com este resgate do produto para aqueles que tinham, porque nem toda a gente também consegue ter PPRs, o que vai acontecer é que estiveram ali a amelhar durante uns anos e agora vão resgatar. Vão ficar sem essa almofada financeira. Eu vou pegar nos dados, nas previsões do Aging Report da Comissão Europeia, que diz, são umas previsões do que vai acontecer às pensões nas próximas décadas. E o que eles dizem para Portugal é que em 2040 as pensões em Portugal... 2040 que é cerca daqui a 15 anos. 15, 16 anos. Pronto. Sim. As pensões de reforma do Estado em Portugal vão descer para 55% do valor do último salário. Neste momento, em 2019, andavam à volta de 74%. Portanto, isto, só para ter uma ideia, pense no último salário, a sua reforma será cerca de metade desse salário. Portanto, é um corte significativo. E em 2050, a previsão é ainda mais grave. É um bocadinho superior a 40%, 43%. Portanto, nós vamos ter, e eu já fiz as continhas, portanto, de acordo com a minha idade, dentro de, quando eu chegar à reforma, é mais ou menos estes valores. Portanto, entre 40% a 50% do valor do último salário. Sim. Isto é assustador. No site da Segurança Social dá para fazer a simulação. Já entram os valores coincidem? Eu penso que não, porque o site da Segurança Social faz simulações de acordo com os valores atuais, dos descontos. É uma simulação diferente. Estou a perceber. Isto aqui são simulações estatísticas de acordo com determinadas variáveis que a Comissão Europeia fez. A maior parte das pessoas não tem consciência disto, portanto está confiante
que as pensões de reforma, porque de facto as pessoas estão a descontar neste momento e esperam, a expectativa é de que no futuro venham a ter pensões de reforma. E poderão ter, mas o valor é muito inferior àquilo que é atualmente, ou pelo menos a percentagem relativamente ao salário. Portanto, vão ter de contar com isso, com essa quebra. O custo de vida vai aumentar, naturalmente. A expectativa de vida também, portanto, muito tempo a viver com muito menos do que estão habituados. Sim. Não é? A esperança média de vida também aumenta, portanto, o número de anos que as pessoas vão viver para além do que é expectável agora vai ser superior. Depois há custos que as pessoas vão ter, acrescidos, que são custos com despesas de saúde. Sim, porque a gente vai ganhar menos Mais na pior vida. fase da vida em que mais precisa de dinheiro para a saúde, por E exemplo. que já não Exatamente. conseguimos encontrar novas fontes de rendimento. Sim. Como? E em que já não conseguimos encontrar novas fontes de Sim, rendimento. sim, claro. Claro que aqui podemos pensar, mas a casa, que é a grande fatia das despesas das famílias, já estará paga, em teoria, quando chegarmos à reforma. Mas eu Só sei que que vai não. dizer com o número. O problema é que pode não acontecer, porque cada vez mais bancos fazem créditos por idades até mais tarde, como o Nuno, se calhar tem mais conhecimento até do que eu. Posso juntar aqui um dado que é curioso. E então com as renegociações ainda estica Sim, mais. Sim. Segundo os dados do Banco de Portugal, a atual carteira de crédito à habitação, nós temos mais ou menos 2 em cada 3 contratos vão terminar depois dos 70 anos de idade dos mutuários e temos cerca de 1 em cada 4 que vai terminar depois dos 75 anos de idade dos mutuários. E isto é uma situação que se tem vindo a agravar, porque só em 2022 a duração, o prazo médio dos contratos ativos aumentou para 33,6 anos. Mas nós tivemos só neste ano também de 2022, também 1 em cada 3 contratos, novos contratos celebrados, tinha uma duração entre 35 a 40 anos. A isto se junta a questão das negociações, a questão das moratórias. E se uma pessoa tiver 30 anos quando assinou esse contrato, está a tirar para os 70 ou mais, se houver renegociações, o fim do contrato. O fim do O que contrato. quer dizer, quando estiver na reforma, ainda tem uma casa para acabar de pagar. Se calhar durante uma década ainda. Era aí que o António queria chegar. Sim. Portanto, se calhar se as pessoas estavam a pensar chegar à reforma e já não ter essa despesa, isso pode não acontecer. E depois vão ter muito menos de pensão, de reforma. Menos rendimento e os mesmos quase que encargos. Sim. E mais ainda com a saúde. Portanto, é cada vez mais urgente, e isso é um comportamento que tem mesmo que mudar, a planear a poupança para a reforma da nossa iniciativa, não é? Devia ser quase uma missão de um governo. Sim, não é? aliás, a partir de um governo, eu diria que De uma sociedade. a cultura é que Sim, tem sim. que mudar. E mesmo Porque naqueles... os números são muito claros. Nós só durante a pandemia é que nos aproximamos da média de poupança da Europa. Sim. Não é da Europa toda, mas falta-me o termo. Do Sim, a grupo. média da zona euro. Da Sim. zona euro, exatamente. Só que neste momento... Porque de resto estamos e com entre esta 5 para 14, que é uma diferença. Sim, mas neste momento já se inverteu novamente, já se destruiu essa poupança toda. Completamente. Porque Foi só na pandemia. Já não é? estamos com o nível mais baixo da zona euro. Aliás, só para dar o exemplo dos números, a média da zona euro, o mais recente, é de 14,8 de taxa de E nós poupança temos 5 e qualquer nós coisa. é 5,7. Portanto, é Exatamente. menos de metade. É quase um terço. Sim. Até que proteste, já que os governos parecem estar pouco importados para já em incentivar-nos a poupar, até que proteste tem ideias de que produtos se adequam a quem quer pensar nesse futuro? Sim, e aliás, até em Portugal até existem vários produtos especificamente direcionados para a poupança para a reforma, que não existe noutros países. Por exemplo, noutros países só têm fundos de pensões. Sim. E nada mais do que isso. Nós temos vários. Nós temos, além dos fundos de pensões que nem têm um peso muito significativo, mais dirigidos para empresas, temos os PPRs, que é um produto muito popular, também devido à diversidade de produtos que existem. Temos certificados de reforma, que foi um produto que foi criado Nunca há tinha uns ouvido anos. falar de certificados de reforma. não é Como é que mu- é possível? E não é um produto propriamente muito sedutor, porque basicamente eles chamam certificados no plural, mas é só um produto, é um fundo. E não tem garantia de capital e só podemos mexer no dinheiro mesmo na reforma. Portanto, é o produto com menos liquidez de todos Ok. da reforma. Portanto, E em termos de capitalização é interessante? de ou não? rendimento, De rendimento, sim.
Nem por isso, porque nós comparamos, como é um fundo e sem capital garantido, comparamos com os fundos, os melhores fundos. E não tem ficado há melhores assim. melhores fundos para investir o dinheiro se queremos algum risco. Exatamente. Isso? Os fundos PPR há muitos, porque há uma centena em comercialização. Deixa-me interromper-te para dizer uma coisa que eu fiquei muito surpreendido e vem num artigo da DECO Proteste, da DECO Invest, acho eu, em que comparam uma pessoa que poupe 50 euros por mês e que não, e só deixa o dinheiro em casa. Ao fim de já não sei de quantos anos, são 30 anos. Pronto, eu fiz algumas Tens simulações. Então dirás melhor do que eu. Eu tenho aqui até, porque ia dizer sempre esses números, até para dar uma ideia. Porque isso é muito bom para as pessoas terem uma noção. É que às vezes nós tomamos decisões, a diferença é mínima, mais 1% ou 2%. Não é. Ao fim de muitos anos é muito dinheiro. Sim. Portanto, eu normalmente nos artigos ponho sempre este quadro que é para dar às pessoas mesmo visualmente aquilo que podem ganhar. A mim conquistaste-me. Eu olhei para aquilo e aquilo foi claríssimo para mim. E isto traduz o efeito de capitalização, que é quanto maior for o prazo e melhor o produto, com um melhor rendimento, o rendimento dispara exponencialmente. Estamos a falar, portanto, de 50 euros poupados todos os meses. Por exemplo, 50 euros poupados todos os meses durante 40 anos... Ou seja, se eu começar a poupar aos 27 e até aos 67, que é a idade da reforma, se escolher um produto com... Portanto, eu estou a entregar nesta poupança 24 mil euros. É o dinheiro que eu estou lá. Se pusesse em casa num frasco, eram 24 mil. Era isso que eu estou a dizer. Se ficasse em casa, há pessoas que têm mania de meter debaixo do colchão, não querem bancos, ficava ao fim de 40 anos... Exatamente, 24 mil euros. 24 mil euros. Se escolher um produto que renda 1%, como um depósito a prazo, em média, eu obtia no final dos 40 anos 29.490. Se escolher um produto que renda 5%, consigo obter 74.428. E se encontrar um produto que renda 10%, isto não é utópico, eles existem. Existem, sim. Eu consigo obter 279.730 euros. Ou seja, dinheiro parado, 20 e poucos... Eu transformei 24 mil euros em quase 280 mil. Vamos pensar que não temos a sorte dos 10%, mas os 5% são possíveis. Há aí muitos fundos, fundos, quer dizer, até PPRs baseados em fundos, que conseguem essa taxa. Sim, normalmente os fundos PPR, o rendimento anda ali entre os 5% e os 10%. Anda por ali. Portanto, teria entre 70 e tal mil ou mais. Ou mais, algures entre 74 mil e 280 mil, algures por aí. Se isto não convence alguém, não sei o que é que convencerá, não é? Sim, ainda para claro mais, é uma conta a prazo está a render ainda muito pouco. É provável, imagina-se, que vão subir estes juros? Dos depósitos? Sim, claro, esqueci-me de dizer isso. Assinalavelmente? Já não. Neste momento acho que já atingimos o pico máximo, porque já se fala de que no próximo ano vão começar a existir cortes, ou pelo menos o primeiro corte da taxa diretora do Banco Central Europeu. Quando se fala de cortes, os bancos cortam logo imediatamente nos pressários. As subidas, aquilo. As subidas é que Exato, é que subir custa, não é? A gente sabe. Quando é correr, a subida custa muito. Exatamente. Portanto, estávamos nós a falar de alternativas. Alternativas. Portanto, temos estes produtos todos que eram os PPRs, os fundos de pensões, os certificados de reforma. E há um produto que foi criado, que em Portugal também ainda não percebemos o que é que se passou, que é um produto pan-europeu, um produto para planeamento da reforma, porque há muitos países que não tinham, e é uma forma do espaço europeu uniformizar e dar mais uma possibilidade. Mas em Portugal a legislação, acho que há países onde já está a funcionar, mas em Portugal continuamos sem saber, ainda não existe toda a legislação e continuamos... Ainda não foi transposto para cá. Mas já passou muito tempo. Estamos a falar de quanto tempo? Anos. Porquê? Não há interesse? É isso? Não sei. E qual é o produto? É a figura de um produto, mas depois vão existir muitos produtos lá dentro. É um guarda-chuva. Sim, é um guarda-chuva, exatamente. É o PEP, é um produto europeu, produto pan-europeu para a reforma, não sei exatamente a sigla. Mas de facto estamos com muita expectativa, porque em teoria pode ser interessante, mas tem a vantagem de podermos subscrever noutro país qualquer,
transferir para outro de outro país. Portanto, a concorrência será enorme. E a concorrência também com estes produtos nacionais vai aumentar. E seria comercializado onde? Em bancos? Pode ser comercializado por bancos, por seguradoras, portanto, por qualquer instituição financeira. Será que em Portugal não queremos essa concorrência? É uma possibilidade, pode haver aqui. Eu não quero pensar em bruxas, mas que lá sai, não é? Há aqui Parece que alguém está com medo da concorrência europeia, não é? O peso dos PPRs é muito forte, é um produto muito popular em Portugal. Portanto, e há quem não queira perder essa primazia, aparentemente. Não se percebe porque é que a legislação está a demorar tanto tempo a sair. Agora uma pergunta para os dois e depois vou falar com o Nuno acerca do que nos espera 2024, acerca da literacia e antes até disso. Que medidas é que vos parece que o Governo poderia tomar, ao nível fiscal, seja lá o que for, para incentivar o consumo? Que estupidez, peço desculpa, isto foi um ato falhado absoluto, parece trabalho para o Governo. É exatamente o contrário, para incentivar a poupança. Olha, deixa-me só começar por uma razão, porque agora no Dia Mundial da Poupança, em 31 de outubro, nós fizemos precisamente um comunicado e um artigo com 5 medidas para o Estado promover a poupança. Porque até podiam coexistir estas medidas de resgate dos PPRs, mas incentivar a poupança. Deixa-me dizer então antes que, só para início de conversa, quando chega ao fim do período um PPR o vai levantar, só paga o 8% de juro ao Estado. Sim. Se tiverem umas ações ou uns fundos ou não sei o quê, que não tenha a ver com PPRs, vai pagar 28%. 28%, sim. É quase 1/3 do investimento. Sim, a maior parte dos produtos financeiros, a taxa de imposto é de 28%. No caso dos PPRs, é 8%. Se forem cumpridas todas as condições, claro, é 8%, portanto, que é uma grande vantagem. E eu falei disto porque queria ouvir-te sobre isto. Não estava na altura de o Governo pensar, ou o legislador pensar em diminuir estes 28%, se não para tudo, pelo menos para parte? Essa era uma das nossas medidas de incentivo à poupança. Mas é uma forma de ligar. Essa era uma das medidas que nós propomos, por exemplo, nos depósitos. Há uma década atrás, a taxa de imposto nos depósitos e noutros produtos de poupança era 20%. Depois, quando veio a crise, na altura da intervenção da Troika, apertou-se bastante o cinto e aumentou-se a taxa de imposto. Mas era suposto ser temporário, só que já sabemos que o que é temporário... Alguns viadutos em Portugal. O que é temporário acaba por ficar definitivo. Sim, e pronto, e mais ninguém se lembra destas questões e a taxa de imposto ficou em 28%, que é muito superior a outros países que nós comparamos, mesmo aqui em Espanha. Pronto. Essa era uma das medidas. Outra era descer a taxa de imposto dos produtos financeiros. Outra era criar uma conta que incentivasse o fundo de emergência. A maior parte das famílias não sabe o que é um fundo de emergência, não tem, e depois, quando há um imprevisto ou há uma crise, vai ao pé de crédito ou vai resgatar os produtos de longo prazo, como os PPRs. E, portanto, se as famílias fossem incentivadas a criar um fundo de emergência, e a nossa sugestão foi uma conta poupança que até um determinado montante, por exemplo, não pagasse imposto. Isto nem é uma coisa nova. Isso existe na Bélgica. Sim. E é o produto mais popular lá. Até um determinado montante não se paga juros. Depois, se a pessoa quiser colocar mais dinheiro, já tem uma taxa de imposto. Mas sabe com que conta, exatamente. Mas é uma forma de as pessoas terem ali uma reserva de dinheiro, porque à partida renderia muito mais. Outra medida foi reestruturar os produtos de dívida pública. Já falámos disso num outro episódio do podcast. Mas, por exemplo, neste momento os certificados rendem 2,5%, que é o produto que tem da dívida pública que tem mais liquidez. Uma obrigação do Tesouro que tem menos liquidez, que só pode ser transacionada em bolsa e tem comissões, rende menos. Isto não faz sentido. Se tem mais risco, deveria render mais. Os próprios certificados do Tesouro, que é um produto intermédio aqui entre estes dois, que não têm liquidez no primeiro ano, rendem menos de 1%, 0,5% no primeiro ano, portanto, não rendem quase nada, aliás, estão a morrer praticamente. E olhando para o espectro partidário, vês algum partido, não quero que me fales partidariamente, mas vês o assunto a querer ser debatido? Não. Aliás, eu não vejo nenhum partido. Nós mandámos o comunicado para todos os partidos políticos e para o Governo, para o Ministério das Finanças, antes do debate do Orçamento de Estado, e não vimos praticamente feedback sobre estas questões. Parece que ninguém se preocupa com... Daí eu dizer que era o parente pobre, a questão da poupança. É, completamente. E ninguém se preocupa com isto.
Claro que é muito mais fácil promover o consumo, porque o consumo à partida gera aumentos na economia, mas depois as pessoas... Ajuda ao PIB, ajuda ao sempre PIB, um número e os bonito números para que são mostrar. apresentados, Exatamente. claro. Mas depois as pessoas pagam as suas contas é com o dinheiro que têm, que recebem. E aí depois são as poupanças que salvam as famílias. Nós temos um português que sabe perceber estes produtos que estivemos aqui a falar. Eu às vezes percebo que há pessoas quando a gente diz, quando resgatares, isso, resgatar? O que é resgatar? Pois lá estou eu a falar com uma linguagem que acho que toda a gente percebe e afinal muita gente pode não perceber coisas tão simples como resgatar um produto, ou seja, ir lá e levantá-lo. Nós temos um problema grave de iliteracia, ou seja, as pessoas saberem ler as palavras mas não perceberem o que elas querem dizer. Temos um problema bastante grave, aliás ainda muito recentemente, já durante este ano de 2023, um estudo da OCDE demonstrou que Portugal está no último lugar em termos de literacia financeira no grupo dos países que compõem esta organização. E com a complexificação cada vez maior dos produtos financeiros, isto tende, imagino que no futuro, a ser quase mundos separados em que nós nos entregamos nas mãos de quem decide estas coisas, porque não percebemos nada do que estamos a... Sim, e depois acontece e potencia situações de os consumidores serem enganados porque subscrevem determinado tipo de produtos com uma expectativa, ou pensando, ou confiando na instituição ou pessoa que o está a vender, e que depois são... Eu até imagino que muitos bancos nem façam, não vou fazer-lhes essa justiça de propósito, mas imagino que seja difícil ter um especialista que perceba bem a pessoa que tem à frente e que depois perceba tão bem dos produtos que tem disponíveis para perceber, em todos os balcões, ter um especialista deste é difícil, imagino. Até o pode ter, mas depois há outra questão por trás que é a questão dos objetivos. Percebi. Meu caro, se queres receber mais X por mês, tens que atingir os objetivos de vender este produto. E, portanto, tens que vender este produto porque é o produto que está em campanha, porque é o produto que se quer dar mais rentabilidade ao banco e mesmo que seja um produto totalmente desadequado àquilo que é as necessidades ou interesses do próprio cliente. Nós temos todo o interesse em tentar perceber um pouco mais destas coisas para não ficarmos nas mãos dos outros. E isso era das medidas, falando aqui de medidas para o futuro, para evitarmos este tipo de situações, algo que eu pessoalmente defendo já há muito tempo, é que a educação financeira devia de começar na escola primária. Sim. O Reino Unido está a fazer isso, já há alguns anos esta parte. As aulas de cidadania seria um palco perfeito para umas luzes dessas coisas, pelo menos para início de conversa, não é? Porque cidadania é também isto. Eu penso que já existe no secundário uma cadeira de cidadania, mas segundo o que também me disseram, não conheço, mas é um módulo muito pequeno. Portanto, sim, não é... e é no secundário. Sim, já estamos a falar numa outra fase. Muito significativo. Mas isto é cidadania no seu melhor, não é? Eu perceber o que é que estou a contratar e que tem a ver com o meu futuro, por exemplo, em termos de dinheiro. E começar mesmo das crianças mais pequenas, a dar conceitos básicos de poupança, de quais são as características do produto. Obviamente não vamos falar de fundos de investimento de uma criança de 6 a 7 anos. Claro, obviamente. Mas podemos falar o que é poupar, o que é poder amealhar, qual é o conceito de conseguir ter ver o porquinho mealheiro engordar. Não é difícil às vezes explicar conceitos complicados com o que é uma ação de uma empresa, o que é que isso representa. Às vezes até com brincadeiras, isso é muito fácil de explicar porque na verdade não é difícil. E até medidas, por exemplo, sim, para aumentar e incentivar a natalidade. Não se poderia oferecer um produto de capitalização. Desde mais tenra idade, as famílias e as crianças iam passar a ter contacto com um produto que aos poucos iriam descobrir o que era. Tem que haver, diria, vontade política para que esse seja um objetivo, um desígnio, se quiser, nacional. Vamos olhar para o futuro. Christine Lagarde, que tem sido as mais renitentes em querer baixar as taxas diretoras, já tem mantido, chamemos-lhe em platô, as taxas Euribor, não se quer comprometer muito para o futuro. Centeno, o governador do Banco de Portugal, foi um bocadinho mais otimista, já dá um horizonte aí talvez do primeiro semestre. O que é que tu, Nuno Rico, consegues ver daqui? O que é que te parece que vai ser 2024? Bom, estamos naquela altura do ano muito propícia a estas projeções. Sim. Que geralmente estão mais ligados ao tipo de ciências esotéricas e que exigem o tipo de auxiliares como uma bola aqui de cristal. Sim, e dizer que Marte está retrógrado, seja lá o que isso for, não é? Seja o que isso for, e que neste momento Júpiter está na casa de que seja. O que nós podemos
trabalho... Eu não te peço que faças futurologia. Sim. É, com os dados que temos, o que é que te parece que poderá ser o cenário? E estou a falar a 6, 7 meses, não é mais, não é? Porque aí não vale a pena estarmos a... Sim, sabemos não dá como é que para... vão evoluir os conflitos que temos. Portanto, há muitas variáveis. Muitas variáveis. Aliás, os últimos anos, eu diria, basicamente desde a entrada desta última década, tem sido pródiga em exemplos como tudo muda de um momento para o outro e todo o contexto económico que nós pensaríamos muda. Aliás, acho que estamos... Como é que eram as leis de Murphy? O que tiver a correr mal vai correr pior, ou essa uma coisa, pior. Não é? E é o que tem acontecido. Eu aqui até... Desde o subprime que não tivemos quase descanso. Sim, já estamos numa fase que aquilo que eu chamo as economias das crises, que é, vamos vivendo de crise em crise. Vamos tendo uma crise, recupera-se e depois vai-se para a crise seguinte. Eu acho que até nos tempos atuais podemos utilizar aquilo que, utilizando aqui até para um toque um bocadinho de humor, daquilo que é a gíria futebolista que se diz que é o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Sim. Portanto, é difícil prever os contextos ou o que é que se pode. E nós, economistas, e o meu colega também é economista, a nossa função é tentar fazer algum tipo de projeção com base na informação que temos hoje, ao dia de hoje. Claro. E como todas as fotografias, pode-se mudar. Hoje, não é? É hoje. Amanhã já temos uma conversa completamente diferente. Claro. Ora, em termos das taxas de salvaguardado isto, a projeção é que, ao que indica, já começa a haver uma tendência de descida das taxas de juros no mercado. Não teremos atingido aqueles picos como se chegou em 2008 acima dos 5% no caso da Euribor, que é quem influencia os créditos à habitação. As médias de Euribor já estão, agora desde de novembro, a começar a descer devagar, mas ainda não dá bem para perceber se é mesmo uma tendência definitiva, se é apenas aqui momentânea, se há aqui apenas um pequeno alívio para uma posterior subida, mas o que os indicadores nos demonstram é que é possível que haja já mesmo aqui uma tendência, porque os impactos desta política... parece estar convencido disso, pelo menos no que vai dizendo. Sim, começam mesmo a haver alguns sinais significativos. Eu também parece que Centeno é daqueles que acredita que eu posso interferir com perspectivas logo e percepções, e isso também muda a realidade. Sim, há a teoria das expectativas e pronto. E depois, geralmente, o português nisso, em geral, é um bocadinho mais otimista. Tanto é pessimista como é mais otimista. Depois, às vezes, o que acontece é... Somos de extremos. Os extremos, e depois, muitas vezes, o choque com a realidade é violento. Indica, então, que teremos aqui já uma tendência de descida das taxas de juros. Contudo, não se perspectiva para já uma descida muito significativa. Ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, em que, de repente, num ano, passámos de 5% para 1%. É que já nos esquecemos desses tempos em que andamos a não pagar juros ou juros muito baixos. Sim, e depois até que entramos... E isso entrou no nosso normal, esse é que é o problema, é que as pessoas achavam que aquilo era normal e não era. Mas também ninguém lhes dizia que não era normal. Não era normal. Aliás, 7 anos de taxas de juros negativas foi um mau hábito que se criou. Eu sei que é estranho dizer isto, mas foi um mau hábito que se criou porque as taxas de juros não são naturalmente negativas. E quem dizia o contrário não tinha muito o microfone à frente. Não. Lá está o chato a lembrar coisas que não o profeta da desgraça. Exatamente. Ora, esta perspectiva é que durante o ano de 2024 as taxas de juros, estou a falar então das médias de Euribor, se situem no intervalo até ao final do ano, um intervalo entre 2,5% a 3%. Contudo, há aqui um fator de grande incerteza pelo meio. O que já se começa a notar em muitas das economias europeias é que, digamos, o remédio que o Banco Central Europeu aplicou no último ano e meio, se calhar a dosagem pode ter sido um bocadinho mais violenta do que aquilo que poderia ter tido. Aliás, basicamente desde o verão que se fala que aquele aumento de setembro, que foi algo contestado, que já não deveria ter existido. Sim. Já foi uma teimosia para muitos, não é? Uma teimosia, acho que um bocadinho mais do que foi para além de política económica. Isso poderá estar, e está a causar efeito nas economias. Estamos a entrar com as grandes economias, os grandes motores da Europa, a França e a Alemanha, em período de estagnação económica, até alguns já de recessão económica. E o desemprego está a aumentar. Para nós, Portugal, não é? Portugal, depois como país, claro. O país periférico que é, e com uma economia mais fragilizada, obviamente pode não ser logo de imediato, mas iremos certamente sentir o impacto. Por isso é que eu não estou muito confiante que venham aí políticas que incentivem a poupança, porque eu acho que os Ministérios das Finanças estão a olhar para o consumo interno como uma espécie de compensação para esse abrandamento dos fatores externos, se quiser. Mas temos depois também outra questão no consumo. Ainda hoje eu vi dados recentes que a taxa de desemprego está a aumentar já há 3 meses consecutivos. Sim. E isso já começa a ser notório. As perspectivas das próprias empresas para 2024 é já de uma perspectiva de abrandamento económico. A única boa notícia é o abrandamento da inflação, não é? Que está a ir um bocadinho mais rápido do que parecia.
precisamente se calhar por causa da dosagem que foi aplicada. O abrandamento... Mas era isso que se pretendia. Sim, corta é o risco às vezes de matar o doente da cura. Claro, exatamente. Mas depois no fim é um sucesso porque a doença foi debelada. Sim, a doença e o paciente. E o paciente, pronto. Mas depois não aguentou a dose. Esta é a perspectiva. Portanto, as taxas de juros aqui, haver uma estabilização, alguns entre os 2,5% e 3%. Do ponto de vista de um consumidor, quando é que ele vai poder ver as suas prestações, nem que seja pouquinho, diminuírem? Apesar desta boa notícia, e é um indicativo que estamos aqui perante uma luz ao fundo do túnel, não é imediato não vai se sentir de imediato na carteira dos consumidores, porque é preciso não esquecer que os contratos de crédito de habitação em Portugal são essencialmente taxa variável, utilizam um indexante que é o Euribor na sua maturidade de 3, 6 ou 12 meses, e o seu contrato é então revisto com esta periodicidade. Os que vão ser mais facilmente atingidos por esta descida são os 3 meses. Os 3 meses, ou mais rapidamente. Depois os 12, só lá para o fim do ano. Ou coisa para dar um exemplo, quem veja o seu contrato de crédito agora revisto em janeiro e que tenha, por exemplo, um Euribor de 12 meses, em relação à última revisão que foi de dezembro de 2022, portanto com média de dezembro de 2022, vai ainda sofrer um agravamento na sua prestação. Vai, porque 2023 aconteceu. Ainda subiu, porque claro. Há um ano atrás estávamos a falar do Euribor abaixo dos 3%. Ou seja, quem vai estar nesse cenário vai estar preocupado. Vai estar preocupado, por isso a projeção que os dados me indicam neste momento é que ainda vamos ter um ano de 2024 complicado, portanto, para as famílias que têm crédito à habitação, porque a descida vai ser mais lenta, só começará a ser sentida no bolso dos portugueses basicamente a partir do segundo semestre de 2024, e depois temos aqui então isto a juntar com um abrandamento económico, com um possível aumento do desemprego e por consequência dos rendimentos. Conselho para quem está a pensar contratar agora, fazer um empréstimo para comprar casa. Que tipo de contrato é fazer com o banco? Taxa variável, taxa fixa, isso variável revista há quantos meses? Qual seria a escolha certa da EcoProteste, digamos assim? A escolha acertada. Atualmente, acertada. E mais uma vez então, salvo que estamos perante a informação que estamos hoje. Estamos a gravar, já agora até digo, na véspera do inverno, acho que é 21, não é? Sim. Estamos a gravar a 20 de dezembro de 2023. A esta data... A esta data, existem neste momento, e perante aquilo que é as projeções da Euribor para o próximo ano, estão a ser comercializados no mercado português propostas muito interessantes, por exemplo, de taxa mista. Isto quer dizer o quê? É um contrato em que há um período inicial de taxa fixa e depois passa então para um contrato de taxa variável. Neste momento, um contrato de taxa mista em que o período de taxa fixa permite obter uma taxa inferior à média de Euribor, poderá ser uma opção interessante de se considerar. Porque mesmo que haja uma descida no futuro... Mas atenção, isto por um curto prazo. Eu diria, neste momento, não arriscaria mais do que 2 anos. A realidade anda muito nervosinha e muda muito facilmente. E, portanto, vamos ter prazos mais curtos. Um prazo mais curto, porque será aquele prazo em que, mesmo que haja aqui uma descida mais significativa da taxa de juros, pelo menos este primeiro ano, eventualmente compensa esta... E estamos num período de instabilidade, portanto não sabemos bem como é que vai evoluir. Se as famílias querem, digamos assim, salvaguardar destas oscilações dos humores da Euribor... Taxa fixa. Uma taxa mista, então, com esta fixação durante este período máximo de 2 anos. Há, por exemplo, bancos que estão a praticar fixação a 1 ano a 3%. E depois é renegociável, é isso? E depois, quando passar para a taxa variável, obviamente pode ser por renegociar o seu contrato. Okay. E este é outro das questões que eu gostava renegociar. Meter na cabeça, não é? Meter isso na cabeça. Olhar isso para tem funcionado com as operadoras de televisão e internet. Exatamente. E todos nós sabemos que há amigos nossos chatos, como tudo, que vão lá, se vocês não me dão mais nada no fim do contrato, eu vou mudar agora para outro. E depois eles lá oferecem mais qualquer coisinha. Portanto, ser chato compensa. Ser chato compensa. E é preciso que as pessoas olhem para o contrato de crédito à habitação como um contrato da prestação dos serviços de telecomunicações. Só que envolve mais dinheiro, negociar. É só isso. Só para dizer que é mais dinheiro, é mais complexo de negociar, é certo, mas olhar para o contrato e verificar, eu diria, não é preciso estar a olhar todos os meses, ou se calhar de 6 meses, mas, por exemplo, se tem um contrato de taxa variável, a cada revisão do seu contrato, olhar para o mercado e dizer, eu tenho neste momento as melhores condições de mercado, Sim. É isto o melhor que eu consigo obter?
e não ter problema de chatear o banco. Sim, literalmente a palavra é essa. É chatear o banco e dizer assim, olha, não há melhores condições para mim. Claro. E depois procurar sempre as melhores soluções e não ter medo de ser proativo neste aspecto. Muito bem. António, para terminar, para alguém que está a pensar, convenceu-se quando te ouviu há pouco a falar do que se pode ganhar com um produto de poupança a longo prazo, qual seria a tua escolha acertada da panóplia de produtos que existem? Ou pelo menos daquelas que não tem que ser uma. Se achares que há produtos diferentes para pessoas diferentes, dou-te essa latitude. Sim, há produtos diferentes consoante a idade e consoante o risco que estão dispostos a aceitar. Eu gostava era que as pessoas tivessem a noção de que é necessário cada vez mais cedo iniciar a poupança para a reforma. Porque a maior parte das pessoas pensa sempre nisso depois dos 40. E até havia na altura, há uns anos, dizia-se sempre que os PPRs só interessam a partir dos 40 anos. Não. É o contrário. Os 40 anos já vai tarde. É o contrário. Exatamente. Devia começar o mais cedo possível. Quem me dera que me tivessem dado esse conselho quando eu tinha 20 e tal anos. E se a nossa geração, e eu sou mais velho que tu, portanto nem sei se devo dizer a nossa, mas as nossas gerações, ainda há gente preocupada com o mais tarde, com a reforma, e já não era uma ideia muito popular. Eu lembro-me sempre de dizer, estás a descontar para a Segurança Social? Não devias, na volta chegas mais tarde, nem há reformas. Eu vi os anos passarem todos e continuo a haver reformas. Portanto, isso é um argumento falacioso. Mas hoje as novas gerações não me parecem nada sensibilizadas, estão tão no aqui e agora, que não parecem nada sensibilizadas a pensar no futuro. Sim, e depois o contexto é completamente diferente, porque há cada vez mais incerteza no mercado de trabalho. Estabilidade profissional. Exatamente. É muito fácil a gente dizer poupem, mas é preciso haver dinheiro para poupar. É preciso haver dinheiro, mas depois também não há descontos. Os descontos são cada vez menores. Depois, a questão de que falámos há pouco, que é cada vez as pessoas vão viver mais. Portanto, é mesmo muito importante que logo a partir quando começam a trabalhar, na casa dos 20 anos, comecem a poupar. Esse é o primeiro grande conselho. Esse é o primeiro grande conselho. E, sobretudo, não tenham medo de arriscar, porque falta muito tempo até à reforma. Portanto, em vez de irem para seguros PPR, que não rendem nada, acompanham as taxas de juro, 1%, 2%. Não são assim tão interessantes. Não, sobretudo para o longo prazo. Portanto, claro. Mais vale aplicarem num PPR sobre a forma de fundo, que invista muito em ações e que sabem que mesmo que percam 1 ano, 2 ou 3... Deixa-me só explicar uma coisa e tu dir-me-ás se eu estou correto. Quando eu decido, então, ir para um PPR baseado em fundos de investimento, depois vão-me perguntar, mas o seu perfil é conservador, é mediano ou é de arriscar? Se tu estás a dizer que o mais rentável é o de ações, isto quer dizer que o perfil é o de arriscar. É que às vezes a gente não sabe muito bem o que é que isto quer dizer quando nos dizem qual é o seu perfil? É conservador? Não é conservador? Gosta de arriscar? Já me fizeram essa pergunta e eu fiquei assim, eu gosto de arriscar-se, como toda a gente, sem perder grande coisa com isso, não é? QB, exatamente. Normalmente as pessoas entendem conservador alguém que não quer arriscar nada. Mas quer garantir o capital e ter a certeza que no fim está mas lá. Nós, na Proteste Invest, até fazemos uma coisa diferente, que é na tabela dos PPRs, dividimos os PPRs em 3 categorias. Os fundos, portanto, aqueles que não garantem o capital. É os defensivos, que investem menos, uma porcentagem menor em ações e mais em obrigações. Os rendem menos também. Sim, os neutros, digamos assim, que investem de forma mais proporcional e depois os agressivos que investem mais de 50% em ações. Mas é que se a coisa correr bem, está o dinheiro. Pois, eu mas diria também está o risco. Eu diria que para quem está muito longe, quem está na casa dos 20, 30 anos, e essa geração tem mesmo que se preocupar com isso, diria para apostarem num fundo com essa política de investimentos, porque tem mais risco. Com mais ações, portanto, no pacote. Com mais ações, mas aquilo funciona como um fundo de investimento normal. Sim. E as pessoas investem em fundos de investimento. Portanto, a única diferença é que é um produto com um bocadinho menos de liquidez, porque não podemos resgatar assim de qualquer maneira, mas também temos benefícios fiscais, por isso, uma taxa de imposto muito mais baixa e permite-nos acumular uma poupança com pequenas quantias, com 20 ou 50 euros todos os meses, conseguimos criar esse complemento. E volto a lembrar que, para usar um jargão que vocês conhecem tão bem, quando o produto chega à sua maturidade e eu posso resgatá-lo, ou seja, quando eu posso no fim levantá-lo, sem penalizações, só vou pagar 8% ao Estado, enquanto que se estiver num fundo de investimento normalíssimo, vou pagar 28%.
não é? Sim. Eu só queria pegar aqui. Há um ano atrás fizemos um estudo estatístico sobre as pessoas que estavam a programar a reforma e também sobre aqueles que já estavam na reforma e como é que estavam de acordo com o planeamento que fizeram. E tivemos conclusões muito interessantes em Portugal. Apenas 39%, claro que isto é do universo inquirido, não é os portugueses todos, mas apenas 39% estava a preparar a reforma. A maior parte continua a negligenciar. A idade com que as pessoas começam a planear a reforma é aos 42 anos. Depósitos e PPRs são os mais comuns para planear a reforma. Depósitos, que são produtos que não rendem durante nada. Muito tempo não rendiam nada. E ainda agora rendem menos do que muitos outros produtos. No grupo dos países deste estudo, os portugueses eram os mais conservadores. 68% não conhecia o valor da pensão que vão receber. Parece que há uma negação desse futuro que ninguém gosta de enfrentar, que é o da velhice, eu percebo, mas parece que há uma negação até muito tarde, não é? E depois, portugueses eram os que mais desejavam a reforma antes dos 60 anos. Ou seja, eu não quero pensar nela, nem quero contribuir para ela, mas quero-a mais cedo. Quero-me reformar mais cedo. Exato. Portanto, os três erros que nós detectámos que são graves em Portugal começam a poupar muito tarde e negligenciam a poupança para a reforma. Depois é o excesso de conservadorismo na escolha dos produtos financeiros. Sim. E por fim é poupar muito pouco. E aqui eu faço publicidade a uma ferramenta que temos no site da Proteste Invest. Comparador? Temos várias. Uma delas é o comparador de PPRs, o Ganho Mais no ppr.pt. Que vale a pena usar para ver em situações práticas. Sim. Que as pessoas têm um PPR, vão lá, escolhem e comparam com as nossas escolhas acertadas e veem se vale a pena transferir ou não. Mas temos outra, que é quanto é que devem poupar mensalmente para o PPR. E isso é que as pessoas, se forem fazer o cálculo, vão ter uma surpresa enorme. Porque não é preciso assim tanto? Não, é o contrário. É preciso muito. É preciso mais, porque normalmente eu não vou... É uma surpresa má. Eu pensei que era boa. Porque eu acho que se eu fizesse aqui a pergunta, para quem tem PPR, quanto é que normalmente aplica? E as pessoas dizem 50 euros, 100 euros. Só que começam muito tarde a poupança e, portanto, para chegar àquele valor em que lhe permite o mesmo nível de vida a que estão habituados com o salário atual, precisam muito mais do que isso. Muitas ou vezes, então tinham começado muito mais cedo, logo aí aos 20 e poucos, quando começaram a trabalhar, ou então, quanto mais tarde, mais têm que todos os meses pôr de lado para chegar a um valor que se veja, não é? E eu já fiz o exercício que é de mudar a data do começo da poupança, por exemplo, 25 anos, e aí percebo que o que eu deveria ter poupado era aquilo que eu estou efetivamente a entregar agora, só que eu agora já não tenho 25 anos. Pois. Portanto... Meus caros, isto era um assunto que eu ainda tinha aqui perguntas, mas já vamos com mais de uma hora. Agradeço-vos muito, desejo-vos boas festas. Eu sei que isto depois vai ser ouvido noutras alturas do ano, mas nós estamos a gravar pouco antes do Natal 2023 e um bom ano. E muito obrigado mais uma vez aos dois por esta importante reflexão e também a quem nos esteve a ouvir do outro lado. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DEC Proteste em dec.proteste.pt. Como dizia aqui o António, há lá muito que ver e é deco.proteste.pt/invest. Aí vai lá ter exatamente várias ferramentas. Pode consultar conteúdos de especialistas sobre investimentos, poupanças e reforma. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí o número, é 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com a sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou Aurélio Gomes e o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.